Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 34. Atos 17, do 16 ao 34. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém, meus irmãos? Até aqui, somente. Nós temos estudado o livro de Atos inteiro. Nós chegamos então no capítulo 17. E uma das coisas que me chamou a atenção durante o período que eu preparava essa reflexão para nós foi que nós temos bastante reflexões dentro do capítulo 17. Capítulo 16 a gente não acha tanta coisa, mas o capítulo 17, capítulo 15 quase não se acha também. Mas o capítulo 17 nós temos muitas reflexões boas de grandes pastores a esse respeito. E o título da mensagem é justamente esse: ao Deus desconhecido. É um título que provavelmente você vai encontrar em outras pregações na internet. Você já deve ter ouvido outros pastores pregando a esse respeito, e é muito difícil que nós façamos diferente. É muito difícil mudar o conteúdo da mensagem, pois o conteúdo é um só. E portanto eu quero hoje realmente refletir com você sobre esse Deus desconhecido. E a primeira coisa que chama a atenção quando a gente lê esse texto
está justamente no verso 16. Porque Paulo chegou a Atenas e ele ficou indignado com a quantidade de ídolos que tinha naquela cidade. Atenas, para vocês terem uma ideia, era uma cidade grega, uma grande metrópole grega, e que alguns historiadores dizem que lá havia mais de 30 mil estátuas de deuses dentro daquela cidade. E aquelas pessoas adoravam esses diversos deuses. Eram deuses para tudo que há, para tudo que existe. Ao ponto de determinado homem, certa vez, sair pela cidade, um filósofo com uma lanterna, e andando pela cidade com essa lanterna, certo homem pergunta a ele: o que você está fazendo? E então ele responde: procurando algum homem, porque nessa cidade só tem deuses. Tamanha a quantidade de ídolos, tamanha a quantidade de estátuas que essa cidade tinha. E eu, olhando para o texto bíblico, eu comecei a pensar e a me colocar no lugar desse apóstolo Paulo. E pensando sobre isso, eu gostaria de levantar também alguns deuses que encontro na nossa sociedade. E é muito provável que você encontre muitos outros deuses. Eu separei apenas alguns aqui para a nossa reflexão. O primeiro deus ali, muito óbvio, muito claro, é o dinheiro. O dinheiro tem sido e é o único concorrente do Deus Altíssimo. A Bíblia fala que ele tem a capacidade de se tornar um Senhor, a capacidade de se tornar um Deus. Dinheiro elevado à categoria de Deus recebe o nome de Mamon na Bíblia, de forma que no seu bolso você pode ter dinheiro, ou você pode ter Mamon. Você pode ter dinheiro e usar ele para as suas coisas do dia a dia, ou você pode ter um Deus no seu bolso e adorar esse Deus. Você pode ter algo que você usa para as suas despesas, para a sua alimentação, para conduzir a sua vida diariamente. Você pode ter algo que você se agarra tão fortemente a isso, que mesmo quando você necessita, você é avarento o suficiente para segurar. Mesmo quando o seu próximo necessita, você segura também. Mesmo quando isso pode de alguma maneira trazer benefício a outros ou a você mesmo, você ainda se agarra a isso porque você o adora, porque você ama muito, porque você idolatra isso que está no seu bolso. O dinheiro é um dos ídolos da nossa contemporaneidade, da nossa era, da nossa época. Outro Deus que eu encontro na nossa época, simbolizado por aquele relógio, é o tempo. Existe até uma história de um homem que foi numa região das tribos mais afastadas da África, e ali naquela região ele foi indagado, perguntado por um dos nativos. O nativo, ao perceber que ele sempre olhava para o relógio, o nativo perguntou a ele: isso que você olha o tempo todo é o seu Deus? Então o homem falou: não, ele não é o meu Deus. O nativo disse: mas é ele que define a hora que você levanta, a hora que você come, a hora que você anda, a hora que você para de andar. Ele é o seu Deus. E muitas das vezes é assim que nós nos relacionamos com o tempo. Assim muitas das vezes nós nos relacionamos com o relógio. Nós temos hora para tudo. Nós não temos mais tempo para o outro, não temos tempo para o próximo, não temos tempo para Deus, não temos tempo para as nossas famílias. Nunca temos tempo, o tempo nunca é suficiente. Sempre estamos correndo atrás do tempo, desse Deus que faz com que as nossas vidas sejam ceifadas, porque estamos sempre pensando no próximo passo. O que vamos fazer com o nosso tempo? Será que eu estou aproveitando bem o meu tempo? Então esse Deus que nós carregamos no pulso, hoje nos celulares, ele também tem um domínio sobre a vida de alguns, em alguns mais, em alguns menos. Quando eu falo de deuses, eu não generalizo. Deuses são assim, em lugares politeístas. Alguns servem determinado Deus, outros servem outro. Alguns têm por Deus o dinheiro, outros têm por Deus o tempo. E esses dois andam de mãos dadas. Afinal, é dito que tempo é dinheiro, não é verdade? Outro Deus que nós percebemos diz respeito à aparência, simbolizada ali por aquela mulher com um pente e uma tesoura. Aparência. Aparência para muitos é um Deus. A pessoa deixa de comer
para que a sua aparência seja diferente, ao ponto de chegar a ter uma doença chamada bulimia, por conta de não conseguir comer mais, por conta de ficar vomitando, por conta de não conseguir se olhar no espelho da maneira que é, mas sempre se olha no espelho como se estivesse mais gorda. A aparência é algo que tem definido as pessoas e tem sido um objetivo de muitos: alcançar o corpo perfeito, o ideal de aparência designado pela sociedade. A aparência define relacionamentos. As pessoas dizem que se vai se relacionar com o outro de acordo com a sua cor de pele, de acordo com a sua etnia, de acordo se é bonito, se é feio, segundo a sua ótica. A aparência tem sido um Deus para muitas pessoas. A aparência tem definido como as pessoas vivem a vida. E no nosso meio, nós percebemos isso continuamente, quando nós olhamos para as loucuras que algumas pessoas fazem para manter a aparência, para buscar uma aparência diferenciada, e como elas também se afastam do seu próximo, daquele que está ao seu lado, por conta da aparência do outro. Um outro Deus que as pessoas têm servido também chama-se consumismo. Consumismo é aquela pessoa que ela compra, e aí ela abre a geladeira dela está cheia, lotada, e ela diz: eu não tenho nada para comer. Ela abre o seu guarda-roupa, ela já comprou tudo que precisava, mas ela abre o guarda-roupa e diz: eu não tenho nada para vestir. Na casa dela já tem tudo, tem o sofá, tem a geladeira, tem tudo que ela precisa para viver. Mas aí ela olha para tudo aquilo e diz: eu não tenho nada, eu preciso comprar mais. Sempre precisa de mais, nunca é o bastante. E aquilo norteia a vida dela, e aquilo dirige a vida dela, e aquilo faz com que ela tome as decisões baseadas em suas compras. Tudo gira em torno disso. Ela idolatra as compras, e ela só está feliz quando ela está comprando. O outro ídolo que temos é o celular, tão conhecido celular, simbolizado por aquela figurinha lá no seu canto direito, no seu canto esquerdo, meu canto direito. Ali há um menininho, um pai e uma mãe, o menininho sendo ignorado e o pai e a mãe no celular. Como essa cena tem se repetido ao longo dos dias? Como isso tem se feito presente na vida das pessoas? Casamentos têm terminado por conta do celular. Os filhos têm sido esquecidos por conta do celular. Uma pessoa, ela não se preocupa se ela esquece o filho na creche, ou não se dá conta que esqueceu o filho dentro do carro, mas ela se dá conta se ela esqueceu o celular. Isso tem causado dentro do coração humano uma tremenda idolatria, um tremendo sentimento de necessidade contínua de estar com esse aparelho na mão. A pessoa, se fica 30 minutos sem esse aparelho, ela parece que vai enlouquecer. Ela tem que pegar e olhar e mexer em alguma coisa, mesmo sem necessidade. Quando apareceu o aparelho, a pessoa pegava tão somente na hora de ligar, na hora de resolver uma necessidade, e assim utilizava-se daquele aparelho. Agora ela tem a necessidade constante de estar com aquilo em sua mão, estar idolatrando aquilo o tempo todo. Um outro Deus que aparece de forma muito forte, e mais conhecido por todos, é a televisão. O altar da televisão chama-se sala, o local de culto chama-se sofá. Em algumas casas, cama, porque não suficiente uma televisão para um casal. Em algumas casas tem 2, 3, 4. Onde vai tem uma televisão ligada, uma na cozinha, uma na sala, uma no quarto. E os casais não entendem porque eles já não se entendem mais. É fácil, porque eles não conversam mais. Sempre estão assistindo um programa de televisão, sempre estão ingerindo algo, nunca tem tempo para sentar e conversar um com o outro. Estão escravizados. Alguns sentam 7 horas da manhã e saem da frente da televisão 1 hora da manhã, vira-se o dia, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, está ainda na frente da televisão. Quem manda na vida dessa pessoa é o aparelho de televisão, não tenha dúvidas. Ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para ir ao culto, ela não tem tempo
para se preocupar com as questões do seu dia, com as pessoas ao seu redor, mas ela sempre tem tempo para assistir mais uma série, mais uma novela, mais um programa de televisão, mais um jogo de futebol. Sempre há tempo para fazer isso, mas nunca há tempo para as demais coisas. É um ídolo fantástico que dominou as casas, entrou devagarinho nas casas, mas dominou totalmente. O outro ídolo que nós percebemos atualmente chama-se lazer. O lazer é uma necessidade de estar constantemente mostrando que eu estou fazendo algo legal, algo bacana, algo prazeroso, para que os outros vejam que eu aproveito muito bem a vida, para que eu aproveite a minha vida ao máximo, para que os outros vejam que a minha vida é explorada nos mínimos detalhes. Então a pessoa, mesmo cansada, mesmo com dificuldade, ela programa o seu final de semana para ocupar todos os momentos do seu dia. Ela tem que aproveitar ao máximo, ela tem que fazer tudo, ela tem que pescar, tem que andar a cavalo, tem que andar de bicicleta, tem que soltar pipa com o filho, tem que ir no parque aquático, ela tem que fazer tudo e tudo ao mesmo tempo para aproveitar da melhor forma, porque senão ela não está vivendo. Ela se torna escrava daquilo, e ela passa os seus dias ali no trabalho, o tempo todo planejando como ela vai gastar o seu tempo no sábado, no domingo, nas suas horas de lazer, ao ponto de que ela já não vive mais o tempo que era para ela viver. Ela não vive nem o agora e nem o depois, e aquilo se torna um peso sobre as suas costas, e aquilo vai tomando as suas energias, e aquilo vai drenando a sua vida. E aquilo que era para ser um prazer passa a ser tão somente um mostrar-se aos outros. E ela passa a mostrar que ela está se divertindo, que ela está feliz, sempre para os outros, sempre fazendo para os outros, nunca para si mesma, porque ela já está esgotada daquilo tudo, ela já está cansada, mas ela não pode admitir, porque esse ídolo é mais forte que ela, porque esse ídolo já aprisionou o coração dela, porque esse ídolo já escravizou ela. E ela não consegue se livrar daquilo, ao ponto de você perceber que algumas pessoas repetem aquela ação chamada lazer todos os finais de semana, e nunca mudam a sua rotina, e se muda essa rotina, ela fica nervosa. Chega no domingo, ela tem que assistir o jogo de futebol, porque é o lazer dela. Aliás, o futebol é outro ídolo que nós temos nos nossos dias. Brigas acontecem por conta do futebol. E aí, se alguém fala com ela que ela não precisa ficar assistindo futebol o tempo todo, ela reclama, porque aquilo já escravizou o coração dela, só que ela ainda não se deu conta. O fato é que, assim como na Grécia existiam muitos ídolos, muitas estátuas, nós ainda temos muitos ídolos nos nossos dias, e muitas vezes não percebemos que eles estão aí, querendo ceifar a nossa vida, se tornarem donos dos nossos corações, nos escravizar, fazer com que nós sejamos escravos deles o tempo todo. E se não percebermos isso, gastaremos nossas vidas idolatrando estes ídolos, e não direcionando as nossas vidas, não direcionando o nosso fazer, o nosso realizar para a glória de Deus. Precisamos pensar nisso, precisamos começar a meditar no que realmente está acontecendo aqui, porque Paulo, vendo isso, vendo tudo o que acontecia, ele ficou indignado. Como pode essas pessoas se tornarem escravas de ídolos dessa maneira? Como pode pessoas se sujeitarem à escravidão dessa forma? Deixando de viver, deixando de aproveitar a vida, deixando de colocar seus dons e talentos em prática, deixando de ter a comunhão com o Deus verdadeiro, para se escravizarem, para se tornarem meros servos de coisas palpáveis, coisas feitas de plástico, coisas feitas de madeira. Como pode isso? É de causar indignação. E Paulo estava indignado com isso. Como podem esses homens se tornarem escravos? O que acontece é que os homens, vendo Paulo discutir a esse respeito, eles ficaram curiosos, os filósofos da época. Os epicureus, que pensavam e afirmavam que o sentido da vida é o prazer. Esse movimento foi dado início com Epícuro de Cenas.
E ele dizia justamente isso: bom, nós só temos vida nessa vida, então nós devemos aproveitar os prazeres dessa vida, beber todas as taças de vinho, aproveitar todos os deleites, saborear todos os gostos, experimentar todos os sabores. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E assim como ele, muitos ainda nos nossos dias fazem o mesmo. Buscam tão somente os prazeres da vida, pensam que há vida somente nessa vida, gastam sua vida na próxima atividade, gastam sua vida na próxima aventura que lhes trará alegria, gastam sua vida no próximo a fazer, na próxima tarefa que vai de alguma maneira lhe trazer um prazer, uma satisfação, sempre correndo atrás de alegria nessa vida, sempre tentando aproveitar a vida ao máximo, sempre tentando aproveitar cada segundo aos olhos do prazer. Não há limites, pois só tem vida nessa vida. Então eu tenho direito a fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Do outro lado, nós temos também os estoicos. Os estoicos que foram fundados por Zenão de Sítio. Esse era um movimento mais determinista, que dizia que tudo está determinado, tudo já está pré-determinado. Então não há nada que nós possamos fazer. Nosso futuro é um futuro fatalista. O que tiver que ser, será. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não preciso tomar cuidado com o que eu faço, não preciso tomar cuidado com o que eu falo, não preciso cuidar de nada da minha vida, porque o que tiver que acontecer, acontece. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eram essas afirmações que se passavam naquela época. E nada de novo debaixo desse sol, ainda continua do mesmo jeito. Muitas pessoas raciocinam da mesma maneira. Eu tenho que aproveitar todos os prazeres da vida, ou senão, bom, já está tudo determinado, eu vou deixar a vida me levar, eu nasci assim, eu não vou mudar mesmo, e deixa do jeito que está bom do jeito que está. E as pessoas conduzem sua vida dessa maneira, dessa forma. E essas pessoas tiveram sua atenção chamada pelo discurso de Paulo, o qual convidou Paulo para levar ele ao Areópago. E Paulo, como sendo um grande apóstolo, um grande missionário, ele não perdia uma oportunidade, seja na sinagoga, pregando aos judeus, seja no Areópago, pregando aos filósofos, ele aproveitava cada oportunidade. Para você ver essa imagem, esse aí é o Areópago. Você que imaginava uma coisa diferente, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para você entender. Basta você olhar essa pedra onde tem pessoas, aquilo é o Areópago. Aquela pedra, aquele monte de pedra ali, é o Areópago. Às vezes você imagina um teatro, um quarto fechado, algo diferente. Não, era simplesmente um espaço aberto onde as pessoas se reuniam para divulgar as suas ideias e as novidades da época, porque era um povo muito curioso. Ao mesmo tempo que esse povo tinha essas ideias complicadas, era um povo muito curioso, estava aberto a ouvir, a entender aquilo que era dito. Então nós precisamos entender o que Paulo está fazendo, precisamos fazer o mesmo. Onde tiver oportunidade, onde for aberta uma porta, leve o Evangelho, pregue o Evangelho, não perca tempo, porque as pessoas, por mais que elas digam, bom, eu vou deixar a vida me levar, não, eu quero me deleitar nos meus prazeres, elas estão curiosas a respeito da palavra de Deus, porque no fundo isso não satisfaz, isso não preenche o vazio da alma humana, isso não dá significado às nossas vidas. Quem já experimentou viver assim conhece bem isso. Depois do final de semana, o que resta é um vazio no peito, um sentimento de vazio, um profundo sentimento de que aquilo não é o bastante. Às vezes um sentimento até de você ficar desgostoso consigo mesmo por conta daquilo que você realizou durante aquele final de semana. Muitas pessoas estão vivendo assim, estão ansiosas por conhecer a novidade, por conhecer um
pouco daquilo que é a verdade, a palavra de Deus. E Paulo, quando foi convidado a estar no Areópago, nesse local, ele então vai trazer justamente à tona aquilo que é o tema da nossa mensagem. Ele vai revelar quem é o Deus desconhecido. Paulo faz a seguinte afirmação no versículo 23: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Qual que é a questão aqui? Por que tinha uma estátua escrita ao Deus desconhecido na cidade de Atenas? Porque era um povo tão idólatra, mas tão idólatra, e com relacionamento tão corrompido em relação aos seus deuses, que eles tinham medo de ter esquecido algum Deus. Bom, gente, vamos fazer as estátuas de nossos deuses, mas caso a gente tenha esquecido de algum, para que esse Deus não fique bravo, nervoso com a gente, vamos fazer uma estátua ao Deus desconhecido. Então, se ele aparecer uma vez, algum momento aqui e ficar bravo, ele fala, não, tinha uma estátua para o Senhor. Então, eles tinham uma estátua ao Deus que eles não conheciam. E Paulo pega esse gancho, aproveita essa oportunidade justamente para pregar a respeito do Deus que ele estava anunciando. Paulo então vai dizer justamente quem Deus é a esses homens. Primeiro versículo 24: quem Deus é? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo, aquele que criou os céus e a terra, o Deus que pelo poder da sua palavra tudo veio a existir, o Deus que disse haja luz e houve luz, o Deus que criou os céus e terra, o Deus que fez a divisão entre águas e terra, o Deus que criou os luminares, o Deus que fez todos os animais aquáticos e terrestres, o Deus que fez eu, o Deus que fez você. Esse é o Deus anunciado por Paulo. Esse é o Deus Altíssimo, que está acima de tudo, acima de todos, o El Elyon, aquele que não há nada, ninguém pode ser acima dele, ninguém pode ter feito nada, nem fazer nada em relação a ele de forma a prejudicá-lo, porque ele está acima de toda criatura. Tudo que há, tudo que existe foi feito por ele, e nada do que se fez foi feito sem ele. Esse Deus é o Deus anunciado pelo apóstolo Paulo, pelo nosso missionário. Versículo 25: esse é o Deus que dá vida. Se você existe, se você respira, se você vê uma árvore crescendo, se você vê um animal correndo na rua, esse animal tem a marca de Deus, essa árvore tem a marca de Deus, o seu próximo, o seu semelhante que está do seu lado tem a marca de Deus, tem o fôlego de vida dado tão somente por Deus. Somente Deus pode dar vida, somente Deus pode tirar a vida. A vida pertence a Ele. Ele é o grande doador. Tudo que você tem, tudo que você é, foi dado por Ele. É a expressão da graça e da misericórdia dele, do Deus verdadeiro. Versículo 26: de um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ele tem determinado tudo de antemão. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que tudo obedece às suas ordens. Ele é um Deus que atua no tempo, no espaço. Ele é um Deus que atua na minha vida, na sua vida, na nossa história. Ele não é um Deus que está fora das nossas vidas diárias. Ele é um Deus que atua constantemente na nossa história. É o Deus que libertou o seu povo da escravidão. É o Deus que caminhou com o seu povo durante o deserto. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que derrotou os inimigos do seu povo. É o Deus que caminha com os seus. É um Deus próximo. E nós percebemos isso no versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não vive longe lá no céu sem se importar contigo. Ele está aqui no nosso meio, está aqui do seu lado, está com você agora. Ele fez de você a casa dele. Ele veio habitar dentro de você.
Ele atua em sua vida e está constantemente agindo em você. Ele é seu companheiro diário. Em nenhum momento você se livra da presença dele. Em nenhum momento ele está ausente. Mesmo nos momentos mais tristes, mesmo nos momentos mais felizes, Deus está constantemente do seu lado. Basta você enxergá-lo, basta você percebê-lo, nem que seja tateando. Ele é um Deus sustentador. Versículo 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ele é aquele que sustenta a vida, ele é que faz com que não haja nenhum tipo de grande acidente meteórico e venha um meteoro atingir a Terra, ou o planeta Marte se aproximar da Terra e ter uma grande explosão, ou a Terra se aproximar mais do Sol e nós morrermos queimados, porque ele sustenta tudo. Todas as coisas estão na palma de suas mãos. É ele que sustenta a terra do jeito que ela é, na distância correta, para que nós possamos viver. É ele que sustenta o sol do jeito que ele é, na distância correta, para que ele não se aproxime nem mais nem menos, e assim se mantenha a vida na terra. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, e por ele nós nos movemos, por ele nós existimos, e nós dependemos totalmente dele. Sem ele nós não poderíamos existir, sem ele nada nós podemos fazer. Esse é o Deus que é anunciado, é o Deus que não é um ídolo. Versículo 29: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Não podemos compará-lo a nenhum tipo de peça feita de plástico, de gesso, de madeira. Não podemos compará-lo a nada, né, que é feito pelas mãos humanas. Por melhor que seja a imaginação do ser humano, não há com o que se comparar. Quando nós realizamos qualquer tipo de ato desse, nós estamos simplesmente demonstrando aquilo que está no coração humano e não representando aquilo que é realmente Deus. E entre os vários ídolos do nosso coração, um deles que persiste é o ídolo chamado ego, o ídolo chamado eu. Quando eu me coloco no lugar de Deus e então tomo o trono de Deus e retiro Deus desse trono. E aí eu coloco as minhas vontades, os meus deleites, os meus prazeres, todos os meus desejos na frente daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu é que sou importante, não Deus. Eu é que preciso mandar e não Deus. E aí eu vou colocando um ídolo no lugar do outro, uma televisão no lugar de Deus, um celular no lugar de Deus, o dinheiro no lugar de Deus, a estética no lugar de Deus. Eu vou colocando vários ídolos no lugar de Deus, porque o que importa é o que eu acho, a minha opinião. E se Deus diz diferente, eu não ligo para Ele. Deus não é um ídolo, Ele é um ser vivo que transcende o nosso entendimento, mas que ao mesmo tempo atua em nós e está próximo de nós. E Ele é um Deus que exige arrependimento. Versículo 30: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, quem deve se arrepender? Todos, em todo lugar, se arrependam. Todos nós, em todos os lugares, precisamos nos arrepender. Por mais que você se ache a última bolacha do pacote, por mais que você ache a pessoa mais especial do mundo, por mais que você ache o ser humano mais incrível da sociedade, que Deus deveria levantar a mão para o céu e falar: que bom que eu tenho esse ser, eu devo te informar que você é um pecador. E ainda que você não esteja cometendo delitos, ações pecaminosas, você precisa se arrepender de quem você é. Porque a Bíblia afirma categoricamente que não há um justo sequer no face dessa terra. Como lemos, o nosso coração é enganoso, e o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos fazer é o que acabamos por fazer, e precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar a Deus e pedir perdão. E eu lhe pergunto: qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Qual foi a última vez que você sinceramente se colocou na presença de Deus e disse: perdão, Senhor, por este pecado, por este outro pecado que eu tenho cometido. Perdão, Senhor Deus, porque eu tenho ignorado a sua existência e tenho vivido ao meu bel prazer, segundo as minhas vontades. A minha oração tem sido: seja feita a minha vontade.
e não a sua vontade, Senhor. Quando foi a última vez que você se colocou realmente na presença de Deus e pediu perdão a Ele por conta dos seus pecados? Quando foi a última vez que você realmente se colocou na presença de Deus e pediu perdão por conta de quem você é? Pastor, eu não preciso fazer isso porque não haverá consequências. Haverá consequências sim. Versículo 31, Ele é o Deus que irá julgar, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo veio para salvar aquele que está perdido, mas Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Ele irá julgar a todos, Ele irá julgar eu, irá julgar você, irá nos julgar. Nós haveremos de comparecer perante esse tribunal e teremos que prestar contas ao nosso Senhor. E aqueles que têm vivido a seu bel prazer, aqueles que têm conduzido sua vida de qualquer maneira, aqueles que têm se afastado de Deus e procurando tão somente as suas vontades, correndo atrás dos ídolos que a sociedade nos aponta e nos coloca dia após dia nas nossas frentes, esses terão um castigo. Nós precisamos nos atentar para isso, porque isso é seríssimo. Não podemos conduzir as nossas vidas como se Deus não existisse. Não podemos conduzir as nossas vidas como se Deus fosse apenas um nome, como se Deus fosse apenas devesse ser apenas lembrado no momento do culto às 7 horas do domingo ou às 9 horas. Deus está presente o tempo todo em nossas vidas e nós precisamos entender: não podemos nos afastar deste Deus. Não podemos ignorar a sua existência. Não podemos ser tão idólatras como os atenienses. Nós precisamos nos voltar. E quando a palavra de Deus é pregada, e quando a palavra de Deus é explicada, e quando a palavra de Deus é demonstrada, existem reações. E algumas reações aconteceram quando Paulo demonstrou quem era o Deus que ele pregava. E a primeira reação foi a zombaria. Versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Eu espero que isso não aconteça na sua vida. Eu espero que você nunca seja um daqueles que zombam deste Deus Criador dos céus e da terra. Que você nunca seja um daqueles que fazem chacota desse Deus que criou os céus e a terra. Desse Deus que enviou seu Filho Jesus para salvar todo aquele que se havia perdido, todo aquele que está perdido. Espero que você nunca faça isso. Mas eles tiveram ainda uma outra reação. Alguns deles deixaram para amanhã, alguns deles adiaram. Disseram: não, em outro momento ouviremos você a esse respeito. Volta outro dia, vou adiar mais um dia. Em outra hora eu me relaciono com esse Deus que você está falando. Em outro momento eu me dedico a esse Deus. Em outro momento eu vou ouvir a esse respeito. Conta-se uma história que os demônios estavam fazendo uma reunião no inferno para buscar uma maneira de destruir mais almas, mais pessoas, mais vidas. E de repente um teve uma ideia e disse: não, vamos dizer que a Bíblia é mentira, que tudo que está escrito ali é falso. Vamos dizer que ela é escrita por homens e não deve ninguém acreditar nela por isso. Um demônio mais velho, mais experiente, levantou a mão e disse: não podemos fazer isso. A Bíblia já atravessou os séculos. Tentaram destruir ela durante muitos e muitos anos, nunca conseguiram. Pessoas deram a vida pelo que está escrito aí. Pessoas creram fielmente ao ponto de entregar suas vidas pelas verdades que estão escritas. Nós sabemos que é verdade. Continuaram pensando, e outro ainda disse: então vamos dizer que Jesus Cristo não veio, que isso é uma grande ilusão, que não há como Deus ter se feito homem. Aí outro demônio mais experiente disse: não há como dizer isso, nós sabemos que Jesus Cristo realmente veio, e todos os homens no fundo reconhecem que Jesus Cristo veio, eles respeitam Jesus, eles admiram Jesus. Quando o nome de Jesus é dito, há poder nesse nome, e todos reconhecem ao ponto de ninguém falar mal dele. Outro demônio ainda se levantou e disse: vamos falar que Deus é uma mera ilusão. Aí outro demônio se levantou e disse: não há como fazer isso também, porque
Basta o homem olhar para as árvores, para o céu, para o sol, e ele sabe dentro do coração dele que existe algo mais que criou tudo isso que ele enxerga. Após pensar bastante, o príncipe dos demônios se levantou e disse: eu tenho uma ideia. Vamos dizer que a Bíblia é verdade, vamos dizer que Jesus Cristo veio realmente, morreu e ressuscitou, vamos dizer que existe Deus, mas vamos colocar mais uma frase no final. Vamos dizer que a pessoa pode pensar sobre isso amanhã. Então ela sempre vai adiar, até que nós consigamos a alma dela aqui no inferno. Vamos dizer para ela que ela pode deixar para amanhã. E muitos têm vivido dessa maneira, sempre para amanhã, sempre deixando para depois. Sempre quando se fala de Jesus, ela fala: depois eu vou pensar sobre isso, depois eu vou ler esse texto bíblico, depois a gente ora, depois eu vou ao culto, depois eu vou tomar uma decisão sobre isso. Conta-se uma história de um homem que estava sentado em cima do muro, e enquanto passava-se embaixo o diabo, em cima estava um anjinho, e o anjinho dizia àquele homem: saia de cima do muro, venha para o céu, saia de cima do muro, venha para o céu. E o homem dizia: depois eu penso sobre isso, agora não. Mas o homem veio uma questão na mente dele, devido àquilo que acontecia. Ele olhou para baixo e viu o diabo sempre tranquilo ali, e aquilo foi incomodando ele. Ele resolveu perguntar ao diabo: vem cá, diabo, aquele anjinho me incomoda sempre para que eu saia de cima do muro, e você nunca me diz nada, você não quer que eu vá para o inferno? Então o diabo disse: mas o muro está sobre a minha propriedade, você já é meu. E é justamente isso que muitos têm vivido, têm deixado para amanhã, e tem estar a caminho, a passos largos do inferno. Em suas mentes, eles pensam que tem um plano brilhante, de que vão deixar para amanhã, e no final de suas vidas, quando estiver quase acabando, eles vão então aceitar a Cristo e vão para o céu. Muitos já intentaram esse plano, mas o tempo foi passando, e do dia para a noite acabaram falecendo, acabaram morrendo, e não houve mais tempo para eles. Andam como se sobre um chão de vidro, que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus segurando, em qualquer momento se quebraria e eles cairiam diretamente ao inferno, porque estão sempre deixando para depois. Se você é um desses, eu quero te convidar hoje: não deixe para depois. É a decisão mais importante da sua vida, é mais importante do que o seu trabalho, do que com quem você se casou, do que com quem você vai se casar, quantos filhos você vai ter. É uma decisão para a eternidade, e você precisa se posicionar a esse respeito. Você precisa fazer como alguns fizeram. Versículo 33: alguns o receberam. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, outros com eles. Você precisa receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Deus fez um plano para a eternidade, o plano de que o seu Filho viria para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado, o plano de que esse Filho derramaria o seu sangue para nos lavar de todo o nosso pecado, nos justificando, nos santificando. Mas esse plano não para por aí. Esse Filho teria que ressuscitar, e Ele assim o fez. Ele ressuscitou para que nós possamos ter vida. A morte não foi capaz de prender Jesus, a morte não foi capaz de vencê-lo, mas Jesus venceu a morte. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, pagou o preço, ressuscitou para que nós tenhamos vida com Ele. E somente por meio da fé em Jesus Cristo você pode ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida digna, uma vida no altar de Deus. Somente por meio de Jesus Cristo você pode conhecer realmente esse Deus que por muitos é ainda desconhecido. É como se houvesse um grande abismo entre nós e Deus. Embaixo desse abismo estão somente chamas de fogo fortes, esperando somente para nos consumir. Mas Jesus Cristo vem e faz uma ponte entre nós e Deus, e nós atravessamos por essa ponte e temos acesso a Deus. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus.
Jesus Cristo é o único mediador, é o único que pode restabelecer esse relacionamento há tanto perdido. E você tem hoje a oportunidade de restabelecer o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio do pastor, não é por meio de um sacerdote, é por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração junto comigo. E essa oração vai justamente nessa direção, de rogar a Deus que venhamos hoje a restabelecer esse relacionamento com o nosso Deus, que por muitos ainda é desconhecido, mas que por nós hoje foi conhecido. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor são teus, Pai. Tudo a ti pertence. O Senhor é um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Será o Deus que sustenta tudo que há e tudo que existe. Se estamos aqui ouvindo, se estamos aqui falando, é por permissão sua, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. O Senhor é o nosso Deus. E no auge do seu amor, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E porque o Senhor realizou essa tão grande obra, nós oramos dessa maneira. Senhor Deus, eu lhe peço o perdão dos meus pecados. Senhor Deus, eu peço que o Senhor me ensine a orar, me ensine a me relacionar contigo. Senhor Deus, eu peço que o Espírito Santo entre em meu viver e transforme a minha vida. Senhor Deus, eu renuncio todas as obras que fiz no tempo da ignorância, toda a idolatria, todo o pecado, tudo aquilo que me afasta do Senhor, eu renuncio para ter uma vida nova contigo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, me recebe como um filho teu. Me recebe, Senhor, tem misericórdia de mim. Seja o meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te suplico essa bênção. Amém e amém. Se você orou sinceramente a esse respeito, pode ter certeza, Deus está aqui e Ele está te ouvindo. É a minha oração para que você tenha feito isso sinceramente, que você desfrute de uma nova vida, uma vida com Deus, o único Deus existente nos céus e na terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar nesse momento e após esse cântico, com oração silenciosa, o culto está encerrado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe toda a sua família.